O fundo do poço é o único lugar onde o ego não sobrevive. Você já pensou que talvez esteja trabalhando apenas para sustentar uma mentira? Que se o seu salário parasse de cair amanhã, você não saberia quem você é sem as roupas, o carro financiado e o seu círculo social? Eu já estive nesse lugar. Eu vivia para manter um padrão, até o dia em que ele desmoronou e me arremessou no fundo do poço. Ali, eu não tinha mais identidade, e foi ali que eu percebi que precisava lutar para reencontrar a minha verdade. Em meados de 2010 eu tive o primeiro deslumbre de sair da roda dos ratos. Eu trabalhava um certo tempo antes numa editora, eu era assistente de arte. Tive um confronto lá com uma gerente que era muito do assédio moral, sabe? E na hora que ela virou o canhão para mim, eu acabei devolvendo os desaforos para ela, fui demitido. E isso gerou uma oportunidade que eu não esperava. Os estúdios que a gente atendia para gerar as produções para a gente, me contrataram para fazer aquilo que eles faziam para a editora. Porque eu saí de lá, eu sabia como as coisas funcionavam, eu sabia como eram as necessidades, como eram os desejos, né, as expectativas da editora. E aí eles acabaram me contratando. Só que para quem era um assistente de arte ganhando R$2.000 por mês, eu passei a ter contratos de R$35.000, R$40.000. Lógico, isso dividido em 4, 5 meses, mas era outra realidade. Isso me alçou num patamar muito mais alto da minha vida do que eu tinha na época. Eu comecei a vislumbrar aquilo como um padrão, né? Eu estava atingindo os objetivos da corrida dos ratos, afinal. Eu estava com um apartamento, um carro, com família, ganhando bem, fazendo churrasco toda semana, na varanda do apartamento, com os amigos. Por meados de 2010, eu percebi que eu estava trabalhando muito e ganhando a mesma coisa, né? Eu fui aumentando os clientes, aumentando as coisas, mas na hora que a gente passava a régua, o lucro que eu recebia era o mesmo se eu estivesse trabalhando menos. E aí foi um erro que eu cometi. Em vez de me planejar e fazer a coisa direito, eu já fui lá e resolvi cortar todos os clientes que me davam mais trabalho do que dinheiro, dispensei funcionário e fui trabalhar em casa. Só que em 2010, 2011, mais ou menos quando isso aconteceu, o home office não era uma coisa que nem aconteceu depois de 2020. Não tinha essas coisas de home office. As pessoas queriam um contato presencial ali. Então, eu tinha que, 1 vez, 2 vezes por semana, estar em algum cliente, estar presente em algum lugar. Tinha que emular que eu tinha um escritório, as pessoas não aceitavam que você não tinha um escritório. Então, era o endereço da minha casa, só que em vez de ser apartamento X, era sala X, né? Aquelas coisas de LinkedIn, né, cara? Aqui, onde só tem mentira, né? Entrevista de emprego é um mentiroso conversando com o outro. Mas vamos deixar isso pra lá. O que aconteceu? Por volta de 2011, finalzinho de 2011, eu comecei a sentir uma movimentação estranha nos meus clientes. E em 2012, um dos clientes anunciou logo em janeiro que não ia mais trabalhar comigo e o outro em março. O que aconteceu foi que eu quebrei, eu simplesmente quebrei. Só que quando você quebra num padrão alto, a queda é muito mais feia, meu amigo. Acabei me endividando rapidamente, ficando com o nome sujo, escambau. E isso foi gerando um conflito em casa com a minha ex-mulher. Eu acho que faltou um pouco de diálogo da minha parte, faltou um pouco de compreensão da parte dela e faltou maturidade para o casal. Enfim, em 2012, no auge da minha soberba, eu quebrei, me separei, fiquei desempregado, endividado e não tinha nem onde morar. Essa foi a minha realidade em 2012, no meio do ano, praticamente 1 semana antes do meu aniversário. Eu tive que me desdobrar para conseguir seguir em frente. Além do problema financeiro, eu estava com um problema emocional, porque tinha me separado, mas tinha uma coisa que era mais forte ainda, que era o orgulho. Era o orgulho de ter atingido um certo nível social e ter despencado de lá. Eu não aceitava isso. E mais do que isso, os amigos do churrasco de toda semana na varanda ali, fazendo um churrasco e tal, simplesmente sumiram. Não existia mais amigos,
ninguém mais queria saber de mim. Eu fui morar com a minha mãe e minha mãe falou, olha, tem 3 meses aí para você se arrumar, porque seu irmão tá viajando, mas ele volta e vai precisar do quarto dele. Então em 3 meses eu precisei arrumar um lugar para morar, sem estar ganhando nada, com o nome sujo. Acho que muitos de vocês podem estar passando por isso neste momento. E aqui vai uma mensagem de esperança para vocês. O problema de construir a sua vida sobre padrões e posses é que o seu chão desaparece no dia que essas coisas vão embora. Eu descobri da pior forma que se você não sabe quem você é sem o status que carrega, então você de fato não é ninguém. Nesse momento, eu tinha um hobby que ele passou a virar fonte de renda. Ele foi um dos motivos praticamente da minha separação com a minha ex-mulher. Porque, como eu disse, faltou um diálogo, faltou uma compreensão, e o que ela via como diversão tinha se tornado para mim meu ganha-pão, a única fonte de dinheiro que eu tinha. Era pouco, mas aquele dinheiro ali ia ser suficiente, depois que eu me separei, para pagar um aluguel e para pôr um pouquinho de comida em casa. Eu tenho um filho desse relacionamento. Quando eu me separei, o meu maior desespero era esse, era quando meu filho viesse estar comigo, o que eu vou oferecer para ele? Eu tô sem dinheiro, não tenho dinheiro nem para comprar comida, sabe? Então, a graninha que sobrava ali era a grana que sobrava para carne, dos finais de semana que meu filho estaria comigo. Então, a cada 15 dias eu tinha carne em casa para dar para ele. Para quem comia churrasco, picanha invertida, fraldinha maturada, toda semana na varanda, passar a comprar carne uma vez a cada 15 dias para o seu filho comer. Essa era a minha situação. E isso durou um certo tempo. Eu sou músico também, então acabei voltando a tocar na noite, simplesmente para trocar por comida e bebida. Comida para me alimentar, para ter uma refeição um pouco mais diferenciada, e beber para esquecer a vida que eu estava levando ali, sabe? Mas foi importante esse período porque foram os amigos que me sobraram, que eram os que eu menos tinha contato, na verdade, mas foram os que me abraçaram nesse momento, ficaram perto de mim e me ajudaram bastante nessa fase. O apartamento eu tinha que dividir com pessoas estranhas, porque eu não conseguia bancar sozinho. Era uma coisa complicada, porque eu levava meu filho para lá. Então eu tinha que escolher bem as pessoas que iam morar comigo, sabe? Resumindo, galera, foi uma fase muito difícil, mas olhando para ela, eu sei por que eu tô aqui hoje. Eu sei por que eu tenho essa vida hoje. Porque se não fosse todo esse perrengue que eu passei, talvez eu não teria destruído aquela personalidade de soberba que eu tinha quando eu estava vivendo no padrão de mentira, naquela verdadeira corrida dos ratos que eu vivia. A verdade é que eu não conseguia mais sustentar a minha casa, sustentar a minha vida daquela forma. E então aquele erro que eu cometi lá atrás, de chutar tudo pro alto e ficar apenas com os clientes que me interessaram, me jogou na sarjeta, no fundo do poço, e eu precisei reaprender a jogar o jogo para conseguir vencer nele novamente. A gente morre de medo do fundo do poço, mas esquece que lá é o único lugar onde o chão não cede mais. Foi por meio dele que eu parei de querer fingir algo que eu não era e criei forças para me reconstruir de verdade. Com isso, eu acabei voltando para o mercado de trabalho, numa condição bem complicada, porque eu já não era mais um moleque e tive que aceitar um trabalho de assistente de novo, ganhando pouco, fazendo atividades que, eu já não fazia há muito tempo. Mas assim, eu falei, eu vou usar isso aqui de trampolim para voltar a ter a vida que eu tinha. Na época eu tinha essa mentalidade. Então eu comecei a trabalhar pra caramba, mostrar serviço. Fui crescendo rapidamente dentro da agência, que foi a agência que inclusive eu comento ali no vídeo da saída da Corrida dos Ratos. Mas ali eu fui crescendo de novo, nunca tive um salário digno pro cargo que eu ocupava, era sempre um valor baixo, mas eu não sou ingrato não, eu sou grato pela oportunidade que eu tive. Afinal de contas, nesse mercado de trabalho, quando você atinge certa idade, ninguém mais te aceita. E eu tive uma oportunidade, mesmo ganhando pouco. É claro que não foi caridade, foi interessante para
para quem estava me contratando também. Tinha uma pessoa ganhando pouco com uma boa história de mercado de trabalho, né? Sabendo tocar cada coisa, tanto é que eu rodei todos os departamentos da agência, arrumei toda a casa lá, tudo onde dava problema eles me colocavam para resolver. E isso eu fui subindo. Só que aos poucos eu comecei a perceber que eu não precisava mais voltar para aquele padrão de vida, sabe? Eu comecei a perceber que eu estava bem do jeito que eu estava. Morando num apartamento pequeno, ainda estava dividindo apartamento com a galera. A única coisa que eu queria era o meu canto, sabe? E aí então quando eu saí da agência, eu percebi que eu podia seguir com a minha vida de uma forma completamente diferente. Mesmo ganhando mais do que eu ganhava lá, eu não precisei subir o patamar da minha vida de novo. Eu não precisei financiar um carro. Eu fiquei 12 anos sem ter carro até comprar essa Kombi. Só andava de Uber, andava de ônibus. Não sinto falta nenhuma de ter um carro para me levar para os lugares, sabe? A Kombi é meu carro / meu local para viajar e ter onde dormir. É um estilo de vida, é diferente. Eu queria que esse vídeo servisse de incentivo para quem está passando por essa fase do fundo do poço. Porque quando a gente chega lá no fundo do poço, a gente só tem um lugar para ir, para cima. E uma coisa que eu prometi para mim mesmo é que eu nunca mais vou voltar para lá. Seja como for, eu vou seguir minha vida de uma forma mais simples, mais tranquila. Porque a gente sempre vai estar pronto para os desafios e a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, se você está passando por uma fase difícil agora, saiba que se você focar, se você colocar o seu caminho para andar, você vai sair dela. Mas tenta não voltar a cometer os mesmos erros. Que às vezes a gente já está pronto para fazer algumas coisas na vida e a gente fica enrolando, fica insistindo numa vida que está errada, numa vida que não é pra gente. A gente passa a vida tentando atingir um padrão. Constrói uma postura para cada ambiente. O que costuma ser chamado de personalidade, muitas vezes é só adaptação. Máscaras que criamos para caber. E é por isso que o fundo do poço é tão devastador. Lá, o padrão não serve para nada, mas talvez seja só ali, quando não existe mais nada para te sustentar, que a gente é obrigado a encontrar a nossa verdadeira essência. É esse encontro que te dá força para subir de novo, carregando a lembrança de um lugar para onde você vai lutar com unhas e dentes para nunca mais voltar.